Silva 4005. Savenhago, sempre em frente com você. Compre também pelo site. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Super promoção de tapetes Avan. A hora de renovar sua casa é agora. Tapete para a Sala Premier ou Lisboa 1,40 por 1,90. De R$499,90 por 10 vezes de R$29,99. São R$200 de desconto. Jogo de banheiro 2 peças microfibra de R$69,90 por R$39,99. É muito barato. E aproveite a promoção Pula-Pula. Clientes do cartão Avan, primeiro pagamento só para março. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, tudo num só lugar. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h53. Olha, 11h53 é hora de eu colocar um ponto final no A Voz do Povo para estabelecer o colóquio desta quarta-feira, 24 de janeiro, com Caio Bortolã. Bom dia, Ivan. Está. Bom dia, Caio Bortolã. Perceba que o meu bom dia foi cheio de entusiasmo. Bom dia, bom dia, Ivan. Realmente. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Vivo. Ao passo que você está aí, cabisbaixo. Eu? Meditabundo. Tô nada disso que você falou. Amuado. De jeito maneira. Porque, afinal de contas, hoje é o dia em que o seu líder, Meu líder. o seu líder pode ser condenado, pode ter confirmada a sua condenação. O senhor está totalmente equivocado. Eu estou feliz da vida também, realizado profissionalmente, por mais um bom programa que nós fizemos aqui ao lado do Tiago Carvalho e do João Vitor Fedato. Você está falando do... Estou falando do julgamento. Você está falando do julgamento do Lula. Lula. Eu estava muito preocupado com o julgamento do Lula, mas não é por o que você está pensando. Eu estava muito preocupado com o julgamento do Lula. Eu falei, putz, esse filho da mãe desse julgamento desse Lula aí vai me roubar a audiência hoje. E agora há pouco eu estava vendo os números aqui, eu acho que a audiência foi muito boa. Brigando com o julgamento do Lula, a gente teve uma audiência que é a nossa audiência do dia a dia. Porque o seu programa muito é feliz. dinâmico, é bem feito, tem bom conteúdo, Então. conteúdo relevante, fala o que as pessoas querem saber. Fala, por exemplo, dos radares aqui em Limeira, eu fico pensando cá com os meus botões, não é? Ah, se fosse o Paulo Radiche. Tava apanhando até no céu da boca. Ou como diria aquele seu amigo, Ivan, se cesse o Paulo Radiche. Se cesse. Se cesse o Paulo Radiche. Tava apanhando até no céu da boca. Aliás, eu não quero fazer defesa nenhuma ao Paulo Radiche. Se não fosse o imperador Botion, se cesse outro. Se cesse outro. Apanhava até no céu da boca. Agora, no Império Botion, parece que tudo pode acontecer sem a contestação das pessoas. O radar da Gumercindo Araújo gerou uma polêmica enorme já no finalzinho
Como diria aquele seu outro amigo, nos estertores do governo Paulo Radiche, gerou uma tremenda polêmica à época. Muita gente falou, e com razão, foram milhares de multas aplicadas porque houve uma redução do limite de 60 para 40 km por hora. Houve um erro, fundamentalmente um erro, digamos, de estratégia, né? Porque 40 era um limite muito pequeno para aquele local, mas não houve erro na aplicação das multas, né? O radar pegou motoristas em excesso de velocidade, mas era a época do Paulo Radiche. E bater no Paulo Radiche, Ivan, era uma molezinha, não é? Nossa. Como bater no Silvio Félix foi uma molezinha, bater no Pejon foi uma molezinha, bater em qualquer outro foi uma molezinha. Agora, falar qualquer coisa do imperador... Como é que é? Candidato Teflon? Parece que não tá pegando nada Política, nele, né? Política. Não sei não, hein? Não sei não. Até porque naquela época havia oposição na Câmara, né, Ivan? Imagine só. Sim. Imagine só o Jorge de Freitas. Se o prefeito não cesse o imperador, se o prefeito cesse o Paulo Radiche. Há escândalo na Câmara Municipal. José Roberto Bernardo. Denúncia no Ministério Público. Júlio César Pereira dos Santos. O mais sumido dos políticos de Limeira, né? Tomou literalmente chá de sumiço, Júlio César. Ninguém sabe, ninguém viu onde está o Júlio César. Imagine só se essa questão referente às multas, eu nem estou entrando no mérito dela, ocorresse num governo passado. Ou do Radiche, ou do Zovico, ou do Silvio, ou do Pejon, ou do Pedrinho Quil. Seria um escândalo. Derrubava a internet. Seria um escândalo. A gente entende que hoje a internet não é derrubada por duas razões. Uma, que o imperador empregou um sem número de facebookeiros em cargos que remuneram, que pagam muito bem. Cargos de 7 mil, 8 mil reais por mês, 6 mil reais por mês. Então, o imperador foi cuidadoso com relação a isso. Levou os facebookeiros, aqueles que faziam escândalo nas redes sociais, para o seu governo, né? Que é o governo de Limeira, pagando com o dinheiro dos impostos do povo de Limeira. É você que está nos vendo agora, é você que está nos ouvindo, que paga esse pessoal, que antes falava muito mal de quem fosse adversário do imperador. E também há um outro aspecto, né, Ivan? Uma turma muito crítica aos governos passados é uma turma muito simpática a esse governo, né? Então é um povo que está com um certo receio, para não dizer vergonha, de fazer críticas nesse momento. Porque, afinal de contas, fez o que fez, apoiou como apoiou, pediu voto. Como é que vai criticar agora? E nós assistimos outros capítulos muito parecidos com capítulos anteriores de uma mesma história, com repercussões diferentes. Isso, de fato, me põe a pensar, porque a imprensa tem de fazer o papel dela e nós fazemos. A imprensa séria faz o seu papel. Mas outros setores da sociedade simplesmente ficam quietos, né? Se calam para um estado de coisas que lembra muito o governo passado. Lembra muito o governo passado. Menos no sentimento de revolta e de contestação de algumas pessoas. Mas tem sido assim, né? Tem sido assim não só aqui em Limeira, em todo o Brasil tem sido assim. A população tá meio que... como é que é? Tá meio que... Anestesiada? Um tanto quanto assim, em relação à política. Não que é ruim, né? As pessoas deviam estar prestando mais atenção na política, no que verdadeiramente rola na política, não naquilo que no noticiário que é apresentado aí para a população, mas prestando atenção mesmo, sabe, fazendo comparação de fatos, né? Ou melhor, comparação entre o discurso e a prática, que é onde você pega o político. Onde você pega o político é aí.
O cara vem com um discurso, todo pomposo, todo bonito, todo bacana, né? Beijando criancinha, aquela coisa toda. Mas e a prática? Opa, peraí. Não está batendo. O cara falou uma coisa, mas na prática é outra, né? Então, era preciso que o eleitor, cidadão eleitor contribuinte, era preciso que ele atentasse mais para o que está acontecendo, né? E fazer essa comparação do discurso da prática. Mas eu não vejo que isso não acontece só aqui em Limeira, acontece no Brasil de uma maneira geral. Também está acontecendo no Brasil. Vamos ver. Vamos esperar. Tem um dado muito interessante que é o seguinte: para ganhar a eleição, eu digo que vou governar ouvindo as pessoas. Quando eu ganho a eleição e corto a distribuição de remédios para as pessoas da zona rural, eu respondo: o pessoal da zona rural já está acostumado a andar mesmo? Ande mais um pouco para achar remédio. Pois é. Né? Quando eu sou candidato e quando eu quero conquistar o seu voto, eu digo: vou governar ouvindo as pessoas. E ouvir é diferente de escutar. Porque tem gente que diz que ouve, mas não escuta. Eu vou ouvir e escutar a reclamação das pessoas. Aí eu corto o remédio do povo pobre. Aí para o pessoal da zona rural, a minha mensagem é: andem mais. Vocês já estão acostumados a andar mesmo? Povo da zona rural, né? Não foi assim? Aí, no final de um ano, na virada de um ano e no começo do outro, a gente pega o diário oficial do município e nele, quando espera ver exonerações, só vê novas portarias de contratações. Na campanha, para ganhar o seu voto, eu prometo enxugar a máquina, fazer uma gestão com eficiência, diminuir o número de comissionados. Mas na prática, eu aumento o número de comissionados. Eu recebo um número de comissionados do governo passado e eu hoje tenho um número muito maior de comissionados do que o governo passado tinha. O que a oposição ao Radiche e os aliados do imperador diziam ser os apaniguados. Então, alguns falavam até os apaniguados do PT. Você se lembra disso? Lembro. Muito bem. Nesse governo tem muito mais apaniguado do que no governo passado. Ah, mas não tem os do PT. Ah, então tá bom. Então pode ter a quantidade. Então pode. Pode ter a quantidade de apaniguados que o imperador quiser ter. Mas não pode ter nenhum do PT. Ah, entendi. É bem assim. E aí no Diário Oficial, no primeiro Diário Oficial do ano, além das novas contratações, da tal mudança administrativa, o que a gente vê, Ivan? Os apaniguados recebendo pompudos aumentos de salário. E aí o povo que tinha, por exemplo, a diversão da Copa São Paulo de futebol juniores aqui, que custava pouco ao município, não teve, porque o município alegou que tinha que cortar a despesa. Aí eu corto no lazer e na diversão do povo, mas eu aumento o salário dos apaniguados. Eu não consigo entender, Ivan. Você consegue entender? Olha, mais ou menos eu tenho uma noção do que seja, qual seja o pensamento. Esse pensamento que você está dizendo. Ah, os caras... Ah, puxa vida, tinha os apaniguados do PT. Isso não pode, né? Isso não pode acontecer, precisamos acabar com isso. Bom, tira-se os apaniguados do PT, mas coloca-se lá os apaniguados da aliança, de uma aliança política que não tem petista no meio. Então pode, agora ninguém fala nada, porque agora o problema eram os caras do PT. Convenhamos, hein? Uma aliança bastante grande que o próprio prefeito disse aqui, imperador, perdão, disse aqui que era algo republicano. Ele pode entender assim, que é republicano trocar cargos por votos na Câmara Municipal. Pode até ser prática, Ivan, da política brasileira. E certamente não é algo inventado aqui. Trocar cargos por votos na Câmara Municipal. Mas republicano, Ivan, eu não sei se esse termo encaixa. Olha, senhor vereador, vote conosco. E nós conseguimos para o senhor 2 ou 3 carguinhos.
É o carguinho. É o carguinho na prefeitura. Mas quem paga o carguinho na prefeitura? O dinheiro do povo. Isso é republicano? Não. Né? Empregar na prefeitura, a despeito de alguns serem eficientes ou competentes ou darem resultado, eu não estou me referindo a essas pessoas que ocupam os carguinhos como pessoas que não prestam para nada, não é isso? Mas a despeito dessas pessoas estarem empregadas lá e poderem até fazer um bom trabalho, o que elas representam? Elas representam o silêncio de um vereador, a apatia de um vereador, a falta de atitude de um vereador que teria de fiscalizar o Poder Executivo e que não fiscaliza, não cobra, não pega no pé. Por quê? Porque tem carguinho. E não deve ser 1, 2, 3 só, não. E aí eu conversei com alguns vereadores que me disseram o seguinte: Caio, nunca foi tão complicado dialogar com um governo, porque se a gente não concorda com a posição do governo, esse governo, depois do imperador, tem o subchefe, não é? O subchefe chega pra gente com a faca no pescoço. O subchefe chega pra gente com a faca no pescoço e dizendo: olha, vocês que sabem, ou vocês votam com o governo, ou vocês perdem os carguinhos. É republicano? Não. Que república é essa? Banânia, como diria Reinaldo Azevedo? A República das Bananas? Das Bananas. República das Bananas. É República das Bananas ou República de Bananas? Não sei, eu acho que República de Bananas cabem. ou das Bananas? Ambos os termos cabem, não é? República das Bananas, República de Bananas. Ambos os termos cabem. Isso nasceu por causa de uma companhia norte-americana, você sabe, né? Você sabe da história. da Mas República quem faz essa alusão à Banânia é o Reinaldo Azevedo, né? Jornalista Ele já Reinaldo Azevedo, que chama o Brasil de Banânia, né? ele já frutifica um pouco mais a coisa, né? Banânia. Banânia. Provavelmente, eu acho que sim. Eu acho que frutifica sim. É. República de Bananas ou das Bananas. Surgiu isso por causa de uma companhia norte-americana, a United Fruit, que mandava e desmandava ali na América Central, naqueles países da América Central que produziam muita banana, né? Eram verdadeiros bananais. E ela mandava e desmandava no país. Ela chegava a derrubar governos e a colocar governos, né? Qualquer governo que fosse contra a empresa pudesse atrapalhar os... Aí virou a República de Bananas. Posso cumprimentar nosso colega Rogério Assis? Rogério Assis, Narrador, aquele? Dos grande maiores do Rogério Brasil. Assis. Rogério Assis, o canhão, está nos vendo agora. Daqui a pouco ele está Assis. no ar na Band. Quer dizer, eu não sei se hoje ele vai para o ar na Band, porque confesso que eu não estou vendo TV agora, não sei se a Band está apresentando o julgamento com do certeza, Lula. Né? Com certeza. Então é possível que a grade caia e o Rogério não vá para o ar com os donos da bola, ele, o Neto e os demais comentaristas. Vou entrar um pouquinho mais Band. tarde hoje. Mas com certeza o Rogério vai estar hoje à noite no microfone da Rádio Bandeirantes transmitindo. Aliás, ele foi transmitir a derrota do seu time, do Santos. Foi, na Vila Famosa, na Vila Belmiro, para o Bragantino. Tive o desprazer de assistir esse jogo. Aliás, foi na Vila Belmiro que aquele antigo cronista esportivo disse que estava um calor ensurdecedor, não é? É mesmo? Tava uma caloria? Aqui... Mas tá uma caloria aqui nesse estúdio, hein? Abraço, amigos. Só sexta que eu tô no Donos da Bola. Um abraço, Rogério. Um calor ensurdecedor aqui na Baixada Santista, na Vila Famosa, porque tem todos aqueles jargões pro Santos, né? A vila mais famosa do mundo, o templo do futebol, por aqui passou o Pelé, o time peixeiro vai jogar contra a Inter de Limeira, um calor ensurdecedor, um sol para cada um calor ensurdecedor aqui no estádio. O Rogério tá dizendo que hoje faz Mirassol e São Paulo. Mirassol e São Paulo, cidade dos móveis, Mirassol. E o Rogério Assis está lembrando aqui, eu vou citar porque isso é verdade,
do Zé Roberto, hoje presidente da Câmara Municipal de Limeira, Lá vem. né? Na reportagem esportiva. O Rogério narrava e o Zé Roberto reportava. Tem passagens memoráveis, né? Uma de uma partida que eu não vou me lembrar qual envolvendo quais times, também não me lembro se era a Inter de Limeira ou se era um jogo do Campeonato Brasileiro, que um jogador sofreu um pênalti. Provavelmente um jogo envolvendo finais de 93 ou 94, Palmeiras e Vitória, que eram os times que disputavam o Brasileiro naquela época. E essa foi uma passagem memorável do Zé Roberto, que dizia: um pênalti claro, um absurdo. Um pênalti claro, porque o juiz não tinha marcado o juiz não tinha marcado o pênalti a favor, provavelmente, do Inter de Limeira e Mogi. Enfim, ele tá lembrando que no jogo de basquete o Zé teria dito: eu não sei o nome de quem vai entrar. Vai entrar um grandão lá no time de basquete. Só pode ser um grandão. Mas essa do pênalti, que me perdoe. Essa foi um absurdo. Me perdoe o Zé Roberto, mas o Zé sabe que é verdade, aconteceu, né? Um absurdo. Pênalti claro. Teve um outro lance em que o jogador sofreu a falta. Olha, Rogério, o jogador passou aqui do meu lado e fez profit. Caiu no chão e fez profit. São as passagens do futebol. Mas não é do Zé Roberto, aquela do calor ensurdecedor, não é. Não é dele? Não é do Zé Roberto, O evidentemente. futebol é pródigo nessas coisas, né, rapaz? Nessas gafes terríveis aí. É pródigo. Jogador fulano de tal. Você ganhou o motorrádio da equipe da Rádio Bandeirantes. O que você vai fazer com o motorrádio? Olha, seu repórter, a moto eu vou pegar pra mim, o rádio eu vou dar pra minha mãe, que gosta de ouvir. Jogador fulano de tal, qual é o seu sentimento em jogar aqui em Belém, contra o Remo aqui em Belém? Olha, seu repórter, eu tô muito feliz pelo fato de jogar na cidade onde nasceu Jesus. Aquela do pulmão, né? Poxa, o cara corre pra caramba, você já imaginou se ele tivesse 2 pulmões? Parece que ele tem 2 pulmões, ele corre tanto que parece que tem 2 pulmões. Ou então, jogador fulano de tal vai desfalcar o time do 15 de Piracicaba na próxima partida contra o Palmeiras. O que você tem a dizer sobre essa ausência no jogo, né? Justo contra o Palmeiras você não vai jogar. Eu quero dizer que o time está bem preparado, o professor nos orientou e comigo ou semigo nós vamos conseguir um grande resultado. Sim, e a gramática... E a gramática assassinada, evidentemente. Comigo ou semigo o time conquistará um grande resultado. Futebol é pródigo, realmente. Aí perguntaram ao Oscar, zagueiro, né? Oscar, por que é que jogador de futebol, Oscar, um jogador que falava bem, né? Por que jogador de futebol responde sempre a mesma coisa? Porque vocês da imprensa perguntam sempre a mesma coisa. Tomou? E é verdade que o Oscar falou, era uma verdade? O Rogério está lembrando aqui que quem falou de 2 pulmões foi o próprio Neto. Olha... Num jogo narrado pelo Luciano do Vale, na Band, aliás. Ô, Rogério... Em Canhão, hein, minha gente? Que falta que faz o Luciano do Vale, né? Outro dia eu fui pro Guarujá e me lembrei do Verão Vivo, que era um projeto tocado pelo Luciano do Vale. Eu não sei se é anacrônico, eu não sei se nos dias de hoje é possível que seja feito um novo projeto Verão Vivo em qualquer praia do Brasil. E também não sei quem ocuparia esse lugar deixado pelo Luciano do Vale, que foi alguém que transmitiu sinuca na televisão. Rui Chapéu e Roberto Carlos. Você se lembra disso? Lembro, opa. Eu assistia, gostava. Com 30 pontos de audiência no Ibope. Gostava, sempre gostei de sinuca. Foi alguém que criou a seleção brasileira de Masters. Se lembra disso? E trouxe Pelé, ele criou a Copa Pelé e trouxe o Pelé para jogar num jogo, num domingo chuvoso contra a Itália, seleção de veteranos da Itália, no estádio do Pacaembu lotado. E o Pelé, em 1987, jogou. Foi alguém que colocou na televisão, quando ninguém colocava, o tênis, o vôlei, principalmente o vôlei, né? Luciano do vôlei. Fez transmissões memoráveis do vôlei do Brasil no Maracanã. Ele levou um jogo... Não, no estádio do Maracanã. É verdade. Luciano do Vale levou um jogo de vôlei para o estádio do Maracanã. Tudo isso o Luciano do Vale fez. Foi o homem que trouxe para o Brasil a NBA, que hoje é febre,
que trouxe o futebol americano para o Brasil, hoje é febre, que colocou boliche na televisão, até boliche ele transmitia, que apoiou o tênis, apoiou o vôlei, o futebol feminino, o futebol de Masters, que trouxe a Fórmula Indy para o Brasil, as 500 milhas de Indianápolis, que fazia o verão vivo. O primeiro bar esportivo temático e esportivo do Brasil, o primeiro foi exatamente o Vale Sports Bar. Hoje tem uma febre, né, de bares esportivos por aí. Quem trouxe foi Luciano do Vale. Então, o Luciano do Vale tem uma importância histórica, infelizmente não reconhecida, né? Porque quando o Luciano do Vale morreu, ele já estava longe do auge, né? Ele tinha se transformado, não diria num locutor comum, porque um locutor comum ele nunca foi, mas ele foi um empreendedor espetacular e um homem importantíssimo para o esporte do Brasil. E eu me lembrei, eu fui ao Guarujá, eu me lembrei do Verão. Você se lembra do Verão Vivo da Band? Lembro. Que nem era Band na época, era Bandeirantes, o canal do esporte. Eu lembro. O Luciano do Vale foi tudo isso que você falou. Você não supervalorizou a figura desse grande locutor. Ele foi isso mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheci o Luciano do Vale e trabalhei em alguns jogos que ele fez também, transmissão ao vivo, e conversei com muita gente que trabalhou, outros profissionais que trabalharam com ele. Ele foi tudo isso que você falou, mas eu vou dizer uma coisa para você. Era um cara de um gênio dificílimo. Era um cara... Não era fácil lidar com ele, não. Aguentar o cara. Eu não tive a convivência pessoal com o Luciano do Vale, né? Eu via o Luciano do Vale na televisão. Não, mas eu tô falando da convivência. O Márcio Moraes está lembrando que o Luciano do Vale inventou, eu estou até mudando o termo aqui, o Maguila. O Maguila. Também. Apostou no Maguila, né? Quando o Maguila sempre foi ridicularizado, né? Sempre foi. A vida inteira foi um cara que ridicularizado. O Rogério está dizendo aqui que o Luciano do Vale era gente boa, humilde e do bem. Aliás, eu não conheci esse Rogério me contou uma história. Eu conheci Rogério outro. me contou uma história que começou a narrar na Rede Record, e uma primeira partida que foi narrar pela Rede Record, ao invés de olhar para o monitor, porque tem uma figura técnica que nós chamamos de delay. Delay é atraso, um pequeno atraso que há em algumas transmissões. E o Rogério contava que narrava olhando o campo e não o monitor. E que no intervalo do jogo o Luciano ligou para o Rogério e falou: garoto, você está narrando olhando o campo, né? E o Rogério disse: tô. Olha para o monitor. É porque você vai brigar com as imagens, né? Olha para o monitor. Você vai brigar com as imagens que estão na televisão, né? Pois é, querido Rogério, que passou aqui pela Educadora por um período. Silva Júnior, outro grande narrador e colega do Fox Sports. Você é tão saudosista, não é, Ivan? Você vive nos anos 60, que eu acho que de vez em quando... Eu não. Eu tô pegando essa sua mania saudosista, eu tô me lembrando dos anos 80. Não, eu sou um cara que tem passado, só isso. Eu tenho saudade dessa Band que era o canal do esporte, que nos domingos transmitia tudo, né? Campeonato italiano com Silvio Luiz, Silvio Lancelotti, Giovanni Bruno, depois transmitia sinuca, transmitia boliche, transmitia tênis, transmitia o futebol das mulheres, transmitia a Fórmula Indy, transmitia tudo. O basquete de Paula e Hortência, me esqueci disso, né? Quem nomeou a Hortência de rainha foi exatamente o Luciano do Vale. E Paula, de Magic Paula, foi exatamente o Luciano do Vale. E aquele basquete foi campeão do mundo. Basquete feminino, basquete masculino com os caras. Os duelos de Minercal e de Unimep aqui de Piracicaba, Sorocaba e Piracicaba. O Brasil deveria cuidar melhor dos seus ídolos, das suas figuras. Ô, meu amigo, eu sou um cara que tem passado muito, muito bem definido. Não sou saudosista, não. Mas eu sou um cara que... Eu sou o que sou. Sou o resultado do meu passado. O meu passado
foi forjado no rabichozinho, no finzinho da geração beatnik. Aí veio a geração hippie, a geração lá da década de 68, com aquelas grandes manifestações lá na França que se espalharam pelo mundo. Então, eu sou um produto da contracultura. Produto da contracultura. Por isso que você é do contra. Exatamente. Por isso que você é do contra. Exatamente. Por isso que eu sou do contra. Diariamente você vem aqui e faz discursos contrários ao senso comum. Ah, muito bem. Ao senso comum. Mas a partir Porque sou um produto da contracultura. de uma visão, a partir de uma visão, de mundo. De esquerda. Não, a partir de uma visão de esquerda. Quantas vezes eu vou ter que ficar explicando isso para você, que eu não sou de esquerda, não sou militante, não sou ativista. Tenho um profundo respeito por militantes e ativistas de esquerda, verdadeiramente, militantes e ativistas de esquerda. Tenho um profundo respeito porque essa gente foi perseguida ao longo da história. Essa gente foi perseguida, por exemplo, durante o regime nazista. Qual foi a primeira coisa mas não vamos falar qual foi a primeira que aconteceu coisa na Alemanha há tanto tempo. Qual foi a primeira? A gente pode falar do regime militar. Qual foi a primeira medida dos nazistas? Aconteceu no Brasil. Dos nazistas na Alemanha? Eliminar os comunistas. E eliminar de que forma? Eliminar mesmo, literalmente, mandar matar. Então, é uma gente que foi perseguida ao longo da história, e eu tenho um profundo respeito por quem tem um ideal, por quem luta pelo seu ideal, por quem dá a vida pelo seu ideal. Eu também tenho um profundo respeito por essas pessoas. Eu também tenho um profundo respeito por essas pessoas. Eu só não consigo entender como elas ainda são capazes de defender o Lula. Essa é uma outra história. Que outra história? Essa é uma outra história. Que outra história? Eles são capazes de defender o Lula porque o Lula é a única coisa que eles têm. Me diga, se você tirar... Será que é a única coisa que eles têm? Falando especificamente do PT. Agora não estamos falando mais de esquerda. Veja, estamos falando de outra coisa. Estamos falando do PT. O Lula é o único candidato, é o único político que tem essa capacidade que ele tem de arrebanhar todos esses votos que ele arrebanha numa eleição. O PT não tem mais ninguém, a mim me parece, com essa capacidade. A mim me parece... Absolutamente ninguém com essa capacidade. O Lula, aliás, ninguém tem. Uma espécie de líder... Não é só o PT que não tem, ninguém tem. Uma espécie de líder de seita. Líder / semideus, ou líder / Deus. Né? Eu vejo seguidores do Lula. O Lula é muito maior do que o PT. E certamente no PT há muitas outras opções muito melhores do que o Lula. Muito melhores do que o Lula. Também acho. Não é? Porque se eu combato, como eu combato, todo o estrago que o PT fez nesse país, eu preciso reconhecer que o PT não tem só gente ruim. O PT tem gente boa. Aqui em Limeira, inclusive, eu sempre me valho desse exemplo. Aqui em Limeira, eu não conheço um petista ruim. Eu não conheço um petista que tenha problemas morais ou éticos. Evidentemente que deve haver também. Né? Claro. Deve haver também. É provável que haja. Mas nenhum Porque petista... pessoas são pessoas, né? Mas nenhum petista desonesto, nenhum petista que tenha enriquecido na política. Acho que é a melhor citação de todas, não é? Aqui em Limeira não há nenhum petista que tenha enriquecido... Eu não conheço um petista limeirense rico. Pelo contrário. A grande maioria desses petistas são pobres. Agora, a história do PT, o ideário do PT, deveriam sobrepor-se ao histórico de corrupção engendrado e comandado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso deveria envergonhar os petistas, que vão às ruas e que gritam Lula, guerreiro do povo brasileiro. Você citou o nazismo, outro dia eu falei da Alemanha. Os alemães têm vergonha do nazismo. Os alemães têm vergonha dos horrores do nazismo. Os alemães têm um museu em Berlim, que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado Topografia do Terror, em que eles mostram os terrores do nazismo. Mas mostram no fim do museu. Quando você chega no fim do museu, você vê todas as fotos dos nazistas que foram buscados em outros países da Europa e que foram presos, condenados e presos por terem matado, por terem torturado, por terem oprimido, mesmo com 80 e tantos, com 90 anos.
Então, aqui no Brasil, a gente tem... Eu vejo muito da argumentação do petismo cadê as provas? Minha gente, há provas mais que suficientes. Sérgio Moro não condenaria sem provas. Há provas documentais e há provas testemunhais. Provas há. E há em fartura, com fartura. Cadê as provas? Provas há e com fartura. Vejo também a argumentação. E o Aécio, vocês não querem que vá para a cadeia? Eu quero. Eu quero ver Aécio tendo o mesmo destino. Quero ver Renan tendo o mesmo destino. Quero ver Romero Jucá tendo o mesmo destino. Quero ver outros figurões da política tendo o mesmo destino que teve o Eduardo Cunha, o mesmo destino que teve o Sérgio Cabral. Mas é simbólico, não é? A grande limpeza na política brasileira começa a partir do momento em que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva for condenado à cadeia. A partir daí, a gente passa uma vassoura em tudo. E o Michel Temer, quando deixar a presidência da República, deverá merecer o mesmo tratamento que receberam todos os petistas, mas não foram só os petistas que receberam esse tratamento. Eu acabei de falar de 2 MDBistas, agora é MDB, né? MDBistas que foram presos, estão presos. O Cunha e o Cabral. Esse é o meu sentimento com relação ao Brasil. O brasileiro pode até errar no voto, que ele não pode continuar insistindo no erro. Eu me arrependo de ter votado em Aécio Neves e acho que o Aécio Neves tem de responder e tem de ser punido. A coisa não termina hoje com uma eventual confirmação da pena do Lula. Mas a coisa começa hoje com uma confirmação da pena do Lula. Simples assim. Vamos ver se é isso mesmo que você está falando. Se for assim, está tudo bem. Não é o que eu estou vendo até agora, né? Estou vendo rigor com um. É que você falou agora há pouco aqui de Limeira. Você falou isso agora há pouco. O que você falou agora há pouco de Limeira é o que eu penso. Eu estou vendo rigor com um e confraternização com o outro. Ambos acusados de coisas graves, né? De situações graves, de crimes graves, de corrupção. Um recebe o rigor da lei e o outro confraternização, festinhas, assim. Não, quem estava numa festinha outro dia era o Dirceu, né? Esperando. O Zé Dirceu dançando numa festa, num churrasco e sambando. Não é o que eu estou vendo. Na cara do povo brasileiro, José Dirceu, que não deveria mais estar solto. Não é o que eu estou vendo. Eu gostaria de acreditar que realmente nós tivéssemos entrado num período de realmente uma grande faxina na política nacional, uma grande limpeza na política nacional, não só uma operação, mas uma disposição mesmo para se combater a corrupção de maneira igualitária, para todo mundo. Não tem essa de... Mas é o que eu estou vendo, infelizmente, até aqui. Tomara que você esteja certo. Eu vou torcer para que você esteja certo, viu, Caio Bortolã? Facebook e as suas figuras, né? Bereca Santos. Pela primeira vez estou ligado no programa. Enquanto a maioria, ele coloca A com H, a maioria da imprensa é vendida para o mercado capitalista, aí a construção da frase é equivocada, né? O moço aí é algum jurista? O moço acho que está se referindo a mim, né? Ou a você? Não sei. Não, eu não sou nenhum jurista. O que eu não sou é estúpido, é imbecil, é mal informado. Agora, bereca ou bereca, quando você afirma que a maioria da imprensa é vendida para o mercado capitalista, você tem de se cercar de provas disso, senão você fica passível a um processo. Você que provavelmente seja ligado aos movimentos de esquerda tem de se cercar de provas, não é? Porque afirmar que a imprensa é vendida, esse discurso, né, de que a classe dominante oprime a classe trabalhadora, isso é voltar aos anos 60, né? A culpa é dos americanos, a culpa é da Globo. A imprensa é vendida, a imprensa trabalha pelo capital.
Não, a imprensa absolutamente não é vendida, a maioria da imprensa não é vendida. A imprensa presta um trabalho de altíssima relevância e só não vê que há provas mais que suficientes, não na acusação de um Ministério Público, mas para a condenação de um juiz federal, a prisão de um ex-presidente da República, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E tem gente que insiste em não querer ver. Acontece que a coisa não é tão clara assim quanto você está apresentando. Para quem não quer ver. Não. Para quem não quer ver. Não é. Tem muita gente que não é do PT, que não é ligado ao PT, que não vai votar no Lula, que vê situações estranhas no comportamento dessa Operação Lava Jato. Isso juristas renomados já foram ouvidos. Mas, por favor, pela imprensa. Cite um jurista renomado que criticou a Operação Lava Jato. Se há inúmeros, Ivan, cite um. Há inúmeros juízes. Se há inúmeros, cite um. Juristas. Há inúmeros, cite um. Não vou dizer o nome de um agora, eu vou ter na cabeça agora o nome de um. Eu estou falando que há inúmeros. Mas você garante ao seu público que há inúmeros e você não tem o nome de um? Eu garanto ao meu público. Eu não tenho o nome de um. Você não tem o nome de um? Eu não tenho o nome de um, mas eu garanto ao meu público que tem acesso à internet, como o Caio Bortolã tem, mas não faça como o Caio Bortolã, não seja seletivo. Faça uma pesquisa na internet, muito fácil de se fazer. Não, eu não vou permitir esse tipo de afirmação. Não vou permitir esse tipo de afirmação. Como que não? Você vai falar de seletividade da minha parte. Seletivo é o senhor. Seletivo é o senhor que só vê site de esquerda. Não. Seletivo é o senhor que vai procurar informação na Carta Capital, na Carta Maior, no site da agência Sputnik. É ali que você vai. No Brasil 347. É lá que você vai procurar informação. Com Paulo Henrique Amorim. Quer me dizer? Quer me colocar como alguém que faz uma pesquisa seletiva? Não. Eu não sou seletivo. Eu não vou procurar informação em blogs de esquerda para vender uma mensagem de esquerda à população. Eu coloco o senhor nessa condição. Porque a esquerda está condoída. A esquerda está vendo o seu grande líder com uma enorme possibilidade de ser preso. A esquerda tende a atacar. A esquerda tende a fazer como faz Gleisi Hoffmann. Se Lula for condenado, vai morrer gente. Eu não sou seletivo, não. Eu só não vou beber da fonte da esquerda. Se você é incapaz, se você é incapaz de compreender uma afirmação dessa feita por uma senadora da República, eu só posso dizer que você é seletivo. E reafirmo, porque se você não leu nada, absolutamente nada disso, você nunca viu um jurista fazendo reparos e observações ao trabalho da operação? Então, não vi. Então você procura as informações em lugares que não permitem a multiplicidade de informação. Não vi. Não. Em site de esquerda eu não procuro me informar. É fato. A Carta Maior eu não leio. O senhor lê, eu não. Leia, por exemplo, o Jornal É o País. O Jornal É o País, eu também não leio. O Jornal É o País é um jornal espanhol que não é de esquerda, mas tem uma publicação, inclusive, para o Brasil, em português. E você vai ver lá que há uma diversidade de fontes informativas que você não encontra na imprensa nacional. O senhor desqualifica o trabalho da imprensa da qual o senhor faz parte. Eu faço parte. Lamentável. Eu faço parte. Desqualifica o trabalho da imprensa da qual o senhor faz parte. Não, eu não desqualifico. Eu apenas faço a observação necessária por quem faz parte da imprensa e tem que conhecer. Se você faz parte da imprensa, você tem que conhecer do que faz parte. Lamentavelmente, para defender figuras como Lula e Gleisi Hoffmann, você diz que tem um contexto na fala da Gleisi Hoffmann. Eu não estou defendendo. Quando ela diz que vai morrer gente, o que ela quis dizer? O que ela quis dizer? Ela quis provocar. Vai morrer gente. O que ela quis dizer? Ela quis provocar o medo. Ela quis impingir o medo. Ela quis provocar. Pressionar o judiciário. O que ela provocou. Pressionar o judiciário. O que ela provocou. As forças, o esquema de segurança que foi implantado lá em Porto Alegre para o julgamento do Lula é uma coisa absolutamente anormal. Até franco atirador tinha lá. Foi isso que ela provocou. O que ela quis provocar com essa Desordem social. Ela queria provocar isso. Desordem social. Medo nas pessoas de bem. Não, Caio Bortolã. Medo nas pessoas de bem. Olha, gaúcho, Porto Alegrense, não saia de casa. Ela queria provocar isso que você está fazendo aqui. Não saia de casa, porque a Gleisi Hoffmann disse que vai morrer gente. Não. Cidadão de bem, não vá trabalhar, porque você pode ser vítima da violência dos petistas. Você pode ser vítima do ódio desse pessoal, que não
não tem nada a perder e isso que vai que ela sair falou. quebrando tudo. Não, isso é distorção. E que vai sair quebrando tudo e que vai matar pessoas. Isso é distorção dos fatos. Isso que você está falando, é absoluta distorção dos fatos. Ah, então Gleisi Hoffmann não disse isso. Ela disse. Ela disse Tá que bem, se eu estou fosse... distorcendo os fatos. Que se fossem prender o Lula, mais ou menos isso, fossem prender o Lula, iria morrer gente. No seguinte sentido, de que as pessoas iriam se opor, as pessoas lá, os petistas, iriam se opor à presença do Lula, até oferecendo a sua própria vida para impedir que o seu líder fosse Bem, preso. é o discurso Nesse sentido, romanceado uma coisa da esquerda absolutamente brasileira. É uma coisa extrema. Ela usou uma expressão extrema, né, uma imagem extrema, para chamar a atenção para o julgamento. Porque o julgamento do Lula, O presidente do PT, num ato de estupidez, diz que vai morrer gente. E aí no discurso romanceado da esquerda, não viu isso, não, vamos contextualizar, não Se foi isso que você ela não quis viu dizer. isso- Vamos corrigir a bobagem que ela fez, romanceando Se a você coisa. não viu isso, o julgamento do Lula não era apenas um ato do judiciário. O julgamento do Lula foi transformado, inclusive por essa fala da Gleisi Hoffmann, num grande ato político. Se você não viu isso na grande imprensa, a grande mídia não mostrou isso, você não viu. Né? Ontem tinha, segundo estimativas aí dos organizadores, 70 mil pessoas num comício que foi feito lá que o Lula participou. Foi transformado o julgamento do Lula num grande ato político, com a força da expressão, inclusive, da dona Gleisi Hoffmann. 70 ela chamou a 70 pressa, mil ela chamou. Você não viu 70 isso? mil Você não viu isso na Globo, você não viu em 70 lugar mil nenhum. pessoas, Você não viu em lugar nenhum. Segundo a Só na estimativa, internet que segundo tava. a estimativa do Lula, o que quer dizer... Segundo a estimativa do pessoal que o que organizou. quer dizer que não são 70 mil. Mas se você visse né? as O que quer dizer imagens... que devem ser talvez 5 mil. Se você né? visse... Não, mas em se não, tratando 5 de mil, não. Lula, mas em se tratando você de visse Lula, as nós imagens vamos como eu dizer que eram vi, 70 mil. Se você visse as imagens como eu vi, porque eu não me informo só onde você se informa, eu me informo em outras fontes, então eu vi as imagens. As imagens eram de uma imensa multidão. Uma imensa Você multidão. se informa, você bebe da água da esquerda, você usa os discursos da esquerda, a retórica da esquerda. O que disse o procurador que é o relator do caso, hoje de manhã, na abertura dos trabalhos do julgamento. O que o PT está fazendo pode ser entendido como coação no curso do processo. Ou seja, o PT está tentando, transformou. embaralhar as coisas. O PT E isso PT é atitude transformou. criminosa. O PT transformou. Isso é atitude criminosa. O PT Coação no transformou. curso do processo. O PT transformou o julgamento do Lula num grande ato político. Porque o PT entende, os petistas entendem, o próprio Lula entende, que o trabalho da Operação Lava Jato é mais político do que propriamente judicial. Ele entende isso. Lava Jato é o maior dos patrimônios do povo brasileiro. E levando para o lado, para o terreno político, você sabe que o Lula vai levar absoluta vantagem. Bom, eu não sei se Certo? o Lula permanecerá solto. Se levar para o terreno político, Eu não sei se ele no será terreno solto. político o Lula deita e rola. Se ficar no judiciário, o que ele vai falar o quê do eu tenho judiciário? as minhas dúvidas. Eu não posso Então- afirmar então é preciso que o Lula... entender. Eu não sei É se o Lula vai preciso continuar entender. solto. Eu imagino que ele não vai disputar a eleição. E se disputar a eleição, vai preciso perder a entender, eleição. É preciso entender. Porque a rejeição do Lula é a maior rejeição entre todos os políticos do Brasil. Então ele pode até ter Como um se índice de tivesse algum aprovação, político, como se tivesse algum político no Brasil que não sofresse rejeição, né? Mas do tamanho do Na Lula, sua opinião, não. Do tamanho do Lula, não. Na sua opinião, tem político no Brasil que não tem rejeição, né? Como se tivesse, como se isso fosse coisa que existisse no Brasil, um político sem rejeição. Ora, o Lula tem uma rejeição? Tem uma baita de uma rejeição. Agora pega os outros políticos, vai ver o tamanho da rejeição dos outros também, Caio Bortolão. Puxa vida, você precisa ter até meio pedante a minha maneira de falar. Mas eu estou enxergando a coisa um pouco mais ampla. Eu estou esticando os horizontes lá para frente. Eu discordo. Pô. Você não está esticando o horizonte, coisa Não, nenhuma. que Você isso? está fazendo, Você tá preocupado- você tá fazendo você tá um discurso preocupado de com o Lula. esquerda. Você está fazendo um Não. discurso de esquerda Você- pro Lula. Tô fazendo discurso de esquerda, É isso que coisa você tá nenhuma. falando? Você está É preocupado isso que com você o tá Lula. falando no O microfone, seu você tá falando bem negócio, do Lula. o seu negócio é ver Você tá o Lula na defendendo o cadeia. Lula. O seu negócio Tá é ver o Lula na defendendo o Lula. cadeia. Você não está preocupado com justiça. Você está preocupado. bem. Você não está preocupado com justiça. A justiça, Você quer ver Lula a justiça, na cadeia. Você está preocupado com para vingança. Eu estou olhando. Pois é, é o Lula. discurso da esquerda. Você tá preocupado é com discurso de vingança. ódio, Não é com justiça. vingança, Eu tô preocupado- é justiçamento, é Eu tô discurso da preocupado- esquerda brasileira, eu tô preocupado lamentavelmente, com justiça. que você representa, que você personifica. E estou olhando lá na frente. Eu não estou preocupado com o Lula.
se o Lula vai poder disputar a eleição, se o Lula não vai poder disputar a eleição, para mim pouco importa. Quando você votou Pouco 2 vezes importa. no Lula e 2 vezes na Dilma, Pouco importa. você não olhou lá na frente. Olhei, claro Quando que você olhei. votou 2 vezes Claro no que Lula olhei. e 2 vezes Claro na que Dilma, olhei. você não olhou lá na Claro frente. que olhei, claro que olhei. Eu Né? sempre olho mais para frente. É. Sempre Quando olho houve, mais pra frente. quando houve o Sempre. primeiro escândalo do mensalão no governo Lula, para você e para muitos jornalistas, porque Ao os jornalistas contrário. têm esse viés de esquerda, Ao contrário passou de desapercebido o Ao mensalão contrário do de você. Lula. Tanto é que ele foi reeleito, elegeu a Dilma e Ué. reelegeu a Dilma, né? Quando o Lula lutou pelo impeachment de Fernando Como é que Collor você falou de da Mello, Lava Jato agora, que a Lava Jato é o quê? é o maior patrimônio do O maior brasileiro. patrimônio do povo brasileiro. É o maior Ele patrimônio leu do isso em povo algum brasileiro. lugar, talvez Reinaldo Azevedo deve ter escrito Não, isso. pelo contrário, E ele fica Ricardo repetindo- Boechat. Ricardo Boechat. E ele fica repetindo isso sem pensar. A Lava Jato é o maior patrimônio. Por que a Lava Jato é o maior patrimônio do povo brasileiro? Por quê? A Lava Jato é o maior Por Veja quê? bem, Ivan, não subestime a minha Não, tô inteligência. dizendo- Você tô me perguntando. ofende. Me diga Você me por quê. ofende fazendo esse Me tipo de diga por quê. afirmação. Não Me diga subestime por a quê. minha inteligência, Não tô porque eu não subestimando subestimo a a sua sua. inteligência. Eu Você tô me ofende, perguntando pra você me você por ofende quê. e eu não te ofendo. Não. A relação de pesos e medidas aqui está desigual. Não. Me Não diga por queira, que isso. não queira atribuir a mim a posição de alguém que fica repetindo coisas que ouviu e leu. Eu leio muito, Então me diga eu por quê. ouço muito e eu me informo o tempo todo. Então me diga por que você eu diz isso. concordo Por que em você diz gênero, isso? número e grau Que é o maior com patrimônio do povo Ricardo brasileiro. Boechat. A Lava Jato é o maior patrimônio do povo brasileiro. Tá. O Brasil tem Tá. de ser passado a limpo. Tá. Em algum momento, E porque o Ricardo Boechat falou isso, teria porque o Reinaldo de Azevedo, acontecer. ou porque não sei quem falou isso é uma verdade absoluta? Porque a Carta Maior disse isso, porque a Carta Capital disse isso, Não. porque Paulo Henrique Amorim, financiado Tá. pelo PT, Mas disse isso- isso. mas isso é uma verdade porque Luiz absoluta. Nassif, Porque financiado pelo Aí PT, que tá. disse isso. É uma verdade absoluta, Aí que porque tá. as suas fontes são as fontes da esquerda, elas trazem verdades absolutas ou são fantasiosas? Eu falei que eu sou ou da... são Eu falei fantasiosas? agora há pouco que eu sou da contracultura. Quando as pessoas começam a repetir sempre a mesma coisa, vira senso comum. E senso comum, cara, na minha opinião, na minha visão de mundo, senso comum nasceu para ser questionado. Não nasceu para ser venerado como verdade absoluta. Isso não é verdade absoluta. Por que a Operação Lava Jato é o maior patrimônio do povo brasileiro? Ora, porque a Operação Lava Jato vai prender o Lula. Grande coisa. Grande coisa. A justiça, aprenda de uma vez por todas. A justiça pode muita coisa, mas não pode tudo. A justiça pode muita coisa, mas não pode tudo. Entendi. Você sabe por que a justiça Quem pode tudo é o muita Lula. coisa, mas não pode tudo? Quem pode tudo a é o Lula. justiça pode muita O Lula coisa, mas pode não pode tudo. tudo, porque a justiça chega sempre atrasada. Entendi. A justiça Entendi. chega sempre depois que o crime foi cometido. A justiça não chega antes. Ela chega depois que o crime foi cometido. Você sugere, ela então, pode muita coisa, mas ela não pode Você tudo. sugere, então, que a justiça preveja o crime, é isso? Não, a justiça Que os tem nossos- a justiça tem que fazer o que compete a ela. É tanto absurdo. Você sugere, então, que os julgadores prevejam o crime, é isso? Que virem bidus? Não. Né? Não, o que eu sugiro... Adivinhos, é isso? O que eu sugiro é o seguinte, que olha, você quer ver o Lula preso e para você prendendo o Lula, tudo vai estar resolvido. Para mim, não. Não, Pra eu mim, acho que a se o Lula for solução preso dos hoje, problemas começa não pela é solução condenação coisa do Lula. nenhuma, não é solução Prisão, de coisa eu nenhuma. acho que de fato Se preso o ele Lula não for vai. preso hoje, Mas a vamos condenação levar. do Lula Mas vamos começa levar a pro seu resolver lado, os você quer problemas ver? do povo brasileiro. Você adoraria desse ver país. o Lula preso? Você adoraria ver o Lula preso? E você não? Você iria entrar num estado E de você êxtase. não? E você não? Para mim, tanto faz. Se ele vai ser preso, não, se não. ele não vai ser Veja bem. preso, se ele vai Nós disputar a temos- eleição, nós se ele não temos vai uma- disputar a eleição. nós Eu estou temos- preocupado com isso, nós cara. Eu estou temos- preocupado nós com outra temos coisa, uma diferença cara. fundamental. Temos, Nós temos claro uma que diferença temos. fundamental. Mas não tenha eu digo dúvida. o que eu penso. E Eu você também. não diz o que pensa. Claro que não. Como que não? Quando eu disse a você, eu entrei no departamento de jornalismo hoje pela manhã e falei, olha, acompanhou a fala do relator? Colocou a defesa do Lula no bolso. E o que você respondeu precisamos esperar ainda a defesa do Lula. Ivan, você está torcendo pelo Lula, Ivan. Você está torcendo pelo Lula. Você quer a absolvição do Lula. Ai, meu Deus E não tem do problema nenhum nisso.
Eu quero a condenação do Lula, você quer a absolvição do Lula. Ai, meu Deus do céu. É O cara possível, entra é na normal. redação, É possível, o cara é entra na normal. redação e diz assim, você torce pela absolvição e eu torço pela promotor condenação. enfiou vocês... Não falou a defesa do Lula? Vocês Não da foi isso esquerda, que ele vocês falou. da canhota. Enfiou você, no falou, bolso, virou pra no mim bolso. e falou assim, o promotor enfiou vocês no bolso, não sei. Não foi a defesa do Lula que ele falou, já começa daí. E eu disse pra ele, poxa, você tá ouvindo só a promotoria? Não, isso aqui é um julgamento, isso se trata de um julgamento. Um julgamento tem acusação e tem defesa. O juiz ouve a acusação, ouve a defesa e pondera entre as duas. É assim que funciona um julgamento. Ele chegou lá dizendo, não, pô, Olha, Caio Bortolã, pelo amor de Deus, Caio Bortolã. Eu tô torcendo Pelo pelo amor Brasil. de Deus, Caio Eu Bortolã. tô torcendo pelo Brasil, tô torcendo pela condenação do Lula, tô torcendo pelo Brasil Caio, e respeito Caio. você que torce Não, pela absolvição não, do tudo Lula. bem, vem Respeito. cá, São torcidas opostas. eu respeito torço você também pela pela sua condenação visão do Lula e política. você torce pela absolvição Não. do Lula. Eu respeito você também pela sua visão política. Você tem todo o direito de pensar como você pensa. Você tem todo o direito de pensar, de ser um antipetista convicto. Você tem direito disso, qual o problema? Não tem problema nenhum. Você quer ser um antipetista convicto? Seja. Ué, você tem suas convicções políticas, zele por elas, preze por elas e as pratique. Não, mas é isso que Seja eu um tenho antipetista convicto. Do outro lado, os petistas, aquelas pessoas que são petistas ativistas, militantes e tal, fervorosos pelos ideários do PT, têm o direito de ser também, ué, por que não? Mas eu não tô negando o direito a ninguém. Então, eles têm o direito de Não, ser. não tô negando o direito a ninguém. Não, mas você chama os caras de... Do que você chamou os caras aí de... Eu não chamei os tudo? caras de Você ninguém. chamou os Pelo caras contrário, eu disse que os caras que eu Como é que conheço eles são? do PT são honestos. Eles têm direito de ser petista, Tem. de querer Tem votar direito- no Lula? Qual o tem problema? direito de acreditar Como no que você quiser. tem o direito de Eu ter- só acho de ser estranho- antipetista? Eu só acho estranho que com todas as provas, com todas as evidências, com tudo que esse cidadão fez no Brasil, com o projeto de perpetuação no poder, com os escândalos de corrupção, o escândalo de corrupção na Petrobras é o maior do mundo. Ainda assim, tem a gente que acredita no Lula. Acho estranho. Ué, mas o que há de Acho errado nisso? estranho. Esse aqui é um país Mas em que o quer- Paulo Maluf... Quer tá- acreditar no Lula. Esse aqui, não, O Brasil que tem claro, malufistas. Mas o que há de errado nisso? Ah, o Você Brasil tem nunca viu malufistas. isso? O Brasil Você tem nunca viu? malufistas. Você está vendo isso pela primeira vez na sua vida? Não. Você não viu o Paulo Maluf? Paulo Maluf, tem os O malufistas. Paulo Maluf está preso. Tá preso. Se ele sair da cadeia e for Vá candidato, procurar vão votar malufistas. nele. Vá procurar Vão votar malufistas nele. aí na rua. Os caras vão defender, os malufistas vão defender o Paulo Maluf até debaixo d'água. E se o Paulo Maluf puder ser candidato na próxima, os caras vão votar nele. Você nunca viu isso na vida? Não, eu parece, vejo que o tempo todo. parece que o que você está vendo com o Eu Lula e vejo com o o tempo PT todo. hoje, você nunca viu na vida. Eu já vi. Pois é, mas hoje... Quando eu a falo as questão- coisas aqui é porque eu já vi essas A questão é que hoje o julgamento é do Lula. Tá. Amanhã a gente pode Tá falar bom. de Maluf, Bolsonaro, Não, mas de Sarney, são de casos, quem você quiser. São, mas hoje o são julgamento casos é do Lula. semelhantes. Hoje o julgamento é São do casos Lula. semelhantes. Há uma idolatria. A política provoca isso. Pois é, e que cega as pessoas. É uma lamentavelmente. idolatria. Que cega as pessoas. Ué, e daí? A idolatria Faz cega as parte, pessoas. faz parte. Cega as pessoas, parte. lamentavelmente. Isso que você está vendo hoje acontecer com o PT, eu já vi acontecer com outros. Era assim, eu não vi, mas me contaram, e eu li muito, com Adhemar de Barros. Sim, os ademaristas. Eu não vi, mas eu li muito sobre isso. Era assim, a política provoca esse tipo de coisa. Provoca. E não há nada errado nisso, quer dizer, não há nada errado em termos, né? Quer dizer, não há motivo para a gente ficar aqui impressionado com essas coisas. Não há problemas nisso. Não, você pode se impressionar, claro que pode. Agora, este é o momento de opinião. Cada um emite a sua opinião Por isso que eu tô falando. a respeito desse assunto. Porque, eu quero o Lula na então cadeia. Me permita. Você Tá. não quer. Não, eu não, respeito não é a que eu sua não opinião, queira. respeito quem pensa diferente, Não é mas que eu eu não gostaria queira. de ver 3-0 hoje. E se esse país... Vou repetir o que escrevi nas minhas redes sociais. Faltam 10-1. Nós estamos falando há mais de uma hora. Meu Deus do céu. Vou repetir o que escrevi nas minhas Nós redes estamos sociais falando, hoje. eu estou tentando falar. Se esse país for minimamente sério, o placar de hoje é 3-0. Pela manutenção Eu só te da digo condenação. o seguinte, a justiça pode tudo, pode muita coisa, mas não pode tudo. A justiça pode muita coisa, mas não pode tudo. E depositar toda a esperança nossa na Operação Lava Jato, para mim, me desculpe,
Você vai ficar ofendido, sinto muito, fica melindado, fica beiçudo aí, mas depositar toda a nossa esperança na Operação Lava Jato, isso para mim é burrice. É burrice. A esperança está nas nossas mãos. A esperança está nas nossas... Nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Uma democracia é assim, é isso. Por isso que a democracia é bonita, porque nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Nós escolhemos o nosso destino. Não é o presidente do partido tal, o cacique do partido tal, a raposa política do partido tal que determina o nosso destino. Somos nós, no voto, na urna. E não é o juiz, não é o juiz, somos nós na urna. É essa visão que eu gostaria que o brasileiro tivesse, em vez de ficar com essa coisa de a Operação Lava Jato vai nos redimir. A Operação Lava Jato vai cumprir a obrigação dela até o ponto em que ela pode. A partir daí ela não pode mais, amigo. A partir daí é com a gente. Para você, Ivan, todo o meu respeito, enquanto você combate a justiça, a Operação Lava Eu Jato, não estou combatendo a justiça. e apoia o Lula, Caio. eu fico com o Sérgio Moro, com a Caio. Lava Jato, Para com com isso. juízes, desembargadores, promotores, sobretudo os Caio. promotores, e fico com o Brasil. Estou combatendo Né? a justiça. Fico com o Brasil. Foi isso que você ouviu falar? Eu prefiro ficar ao lado da justiça. Eu prefiro ficar ao lado dos juízes. Vou citar o exemplo do juiz Sérgio Moro, dos promotores. Vou citar o exemplo do promotor Deltan Dallagnol e ficar do lado do Brasil torcendo pela confirmação da condenação do Lula. Você tem todo o direito de torcer pelo contrário. Fica com o Lula, eu fico com a Lava Jato, com os juízes, com o Sérgio Moro. Tá bom. Você é o mocinho e eu sou o bandido. Tá bom? Os nossos ouvintes e espectadores estão assistindo um filme. O filme se chama Colóquio. O Caio é o mocinho. É o João Vaine do filme. E eu sou... Foi longe, hein? É o longe. João Vaine do filme. É. E eu sou o bandido da história. Então você bateu. Tá bom. Na Lava Jato, bateu nos juízes e elogiou o Eu Lula. bati. Ué. Eu só falei das limitações. Eu acho uma bobagem isso. A Lava Jato não vai nos redimir. A Lava Jato vai cumprir o seu papel e vai se encerrar um dia e vai acabar. E daí? E daí? Que a gente vive sem Como é que a gente faz sem a Lava Jato? Democracia é bonita por causa disso. Nós mandamos no nosso destino. Nós escolhemos o nosso destino. Um abraço, gente. Ivan. Até amanhã.